Você já parou para pensar no verdadeiro significado de humildade e amor? Vivemos em um mundo onde grandeza é frequentemente confundida com poder e humildade muitas vezes é vista como fraqueza. Mas e se tudo o que acreditamos sobre liderança, justiça e compaixão estivesse errado? E se o segredo para uma vida plena e significativa estivesse no caminho inverso, não no que recebemos, mas no que damos? Os ensinamentos de Jesus nos levam a essa reflexão transformadora. Ele não só pregou sobre humildade e amor, mas os viveu de forma tão revolucionária que continua desafiando mentes e corações até hoje. Imagine alguém que escolhe servir ao invés de ser servido, que ensina que os pequenos são grandes e que o perdão tem mais poder que a vingança. Parece contrassenso, não é? E, no entanto, é a chave para um tipo de grandeza que transcende o tempo e as circunstâncias. E por que não dar o primeiro passo neste caminho de humildade e amor com uma oração poderosa? Feche os olhos por um momento, abra seu coração e permita-se ser guiado por essas palavras. Senhor, ensina-nos a viver com humildade, a servir com alegria e a amar como Tu amas. Ajuda-nos a sermos pacificadores em um mundo de conflitos e dá-nos a coragem de perdoar e a sabedoria de conduzir nossas vidas com fé e compaixão. Que possamos refletir Tua luz em cada ação e encontrar verdadeira grandeza no serviço ao próximo. Amém. Imagine-se no alto de um monte, cercado por uma multidão ansiosa para ouvir palavras de sabedoria. Jesus começa suas palavras com uma promessa. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Ele não estava falando de pobreza material, mas de um coração humilde, aberto para reconhecer sua necessidade de Deus. Essa humildade é a chave para entrar no reino dos céus, algo que todos desejamos, mesmo sem saber. É como reconhecer que somos eternos aprendizes da vida. Em seguida, ele consola os que choram, prometendo que serão confortados. Mateus capítulo 5, versículo 4. Aqui, não se trata apenas de lágrimas de tristeza, mas do reconhecimento das imperfeições do mundo e do desejo sincero de mudança. Pense nas vezes em que enfrentou desafios que pareciam insuperáveis e encontrou consolo em alguém que o entendia profundamente. Essa é a promessa divina para quem confia na misericórdia de Deus. Quando Jesus fala dos mansos herdarem a terra, Mateus capítulo 5, versículo 5, ele está exaltando o poder da paciência e da mansidão em um mundo que valoriza a força bruta. Ser manso não significa ser fraco, mas ter o controle da própria força. Um exemplo prático seria lidar com conflitos no trabalho ou na família, optando pela paz ao invés da disputa. Quem age assim encontra um legado duradouro, tanto neste mundo quanto no porvir. Ele continua exaltando aqueles que têm fome e sede de justiça, prometendo saciá-los. Mateus capítulo 5, versículo 6. Isso nos desafia a nunca nos conformarmos com as injustiças ao nosso redor, seja em um contexto social, defendendo quem sofre ou em pequenas ações diárias. Buscar justiça é como alimentar a alma com propósito. Pense em como uma simples ação, como defender um amigo injustamente acusado, pode transformar vidas. A promessa de misericórdia para os misericordiosos, Mateus capítulo 5, versículo 7, é um convite a refletir. Como temos tratado os outros? Jesus nos lembra que a bondade gera bondade, criando um ciclo que transforma não apenas quem a pratica, mas também quem a recebe. Imagine o impacto de um ato simples, como perdoar alguém que te magoou, quebrando o ciclo de mágoas e ressentimentos. E então, ele fala dos puros de coração que verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Isso não é uma pureza inatingível, mas um coração sincero, disposto a agir com integridade. Um coração puro reconhece a importância da compaixão,
do perdão e da generosidade. Afinal, é na simplicidade e verdade que encontramos a paz. E assim, Jesus sutilmente nos conduz a refletir sobre como amar até mesmo os inimigos. Amar quem nos ama é fácil, não é? Mas Jesus, com sua sabedoria desafiadora, nos convida a algo mais profundo: amar os inimigos. Ele ensina que devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por quem nos maltrata. Mateus capítulo 5, versículos 44 e Lucas capítulo 6, versículo 28. Parece contra a lógica humana, mas pensem como a raiva e o rancor pesam no coração. Quando escolhemos o perdão, somos nós que ganhamos a verdadeira liberdade. Ele vai além, dizendo: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Lucas, capítulo 6, versículo 29. Aqui, Jesus não está incentivando a passividade diante da violência, mas nos chamando a quebrar o ciclo do ódio. Imagine um debate acalorado, onde ao invés de reagir com hostilidade, você escolhe responder com serenidade. Esse ato desarma o outro e abre caminho para o diálogo. E sobre a generosidade, Jesus nos desafia a emprestar sem esperar devolução. Lucas capítulo 6, versículo 35, refletindo o amor incondicional de Deus. Um exemplo disso pode ser ajudar um vizinho em necessidade, mesmo sabendo que ele talvez nunca possa retribuir. É nesse desprendimento que encontramos verdadeira satisfação, pois nossas ações deixam de ser transações e se tornam dádivas. Amar os inimigos também é uma forma de reconhecer que todos carregam suas próprias lutas internas. Muitas vezes, o ódio que recebemos é um reflexo de dores que não conhecemos. Jesus nos chama a olhar além das ofensas e enxergar o ser humano por trás delas. Praticar esse amor é um exercício diário que nos aproxima de Deus e de sua infinita misericórdia. Quando pensamos em orar pelos que nos prejudicam, pode parecer difícil, mas a oração não transforma apenas os outros, transforma a nós mesmos. Ela nos ajuda a enxergar as situações sob outra perspectiva, aliviando mágoas e cultivando empatia. É como regar um jardim seco, onde aos poucos as flores da compaixão começam a desabrochar. Ao amar nossos inimigos, não estamos apenas seguindo um mandamento divino, mas também sendo pacificadores, aqueles que Jesus chamou de filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. É nessa atitude que refletimos o coração de Cristo, abrindo mão do orgulho para abraçar a grandeza do amor. E dessa forma, Jesus nos prepara para entender o poder de suas parábolas e lições. Jesus tinha uma maneira única de ensinar, e as parábolas eram sua ferramenta favorita. Elas não apenas transmitiam lições profundas, mas faziam o ouvinte refletir e se enxergar nas histórias. Um exemplo marcante é o do centurião, que com humildade e fé acreditou que apenas uma palavra de Jesus seria suficiente para curar seu servo. Ele disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Mateus, capítulo 8, versículo 8. Essa fé inabalável nos lembra que confiar em Deus vai além do que podemos ver ou controlar. Essa lição também é um chamado à humildade. O centurião era um homem de autoridade, mas reconheceu que a verdadeira autoridade vinha de Jesus. Em nossas vidas, isso pode significar admitir que não temos todas as respostas e buscar orientação divina. Pense em momentos em que deixar de lado o orgulho trouxe mais clareza e paz. Outra parábola poderosa é a comparação de Jesus entre o reino dos céus e a humildade de uma criança. Ele afirmou: quem se humilhar como esta criança será o maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 4. Crianças não têm agendas ocultas. Elas vivem com sinceridade e confiança. Para nós, esse chamado pode significar simplificar nossas intenções, agir com mais pureza de coração e nos livrar de motivações egoístas.
Jesus também usava suas histórias para desafiar convenções. Ao ensinar sobre o reino dos céus, ele subvertia expectativas, mostrando que grandeza está na simplicidade e que o menor pode ser o maior. Pense em como esse ensinamento pode ser aplicado à liderança. Liderar não significa dominar, mas servir. Um chefe que escuta e se preocupa com seus funcionários está muito mais alinhado ao que Jesus ensinou. As parábolas também oferecem uma visão prática de como viver a justiça divina. Jesus nunca usou seus ensinamentos para apenas inspirar. Ele queria ação. É como aprender sobre perdão. Não basta saber que é bom, precisamos aplicá-lo, mesmo quando é difícil. Imagine perdoar alguém que te machucou profundamente. Não é fácil, mas é libertador. Ao nos guiar por meio dessas lições, Jesus não apenas nos ensina a viver bem, mas a viver com propósito. Ele nos lembra que cada escolha, grande ou pequena, deve refletir os valores do reino dos céus. E ao fazer isso, ele nos prepara para entender ainda mais profundamente o que significa humildade através do ato de lavar os pés. Imagine a cena. Jesus, o Mestre e Senhor, se ajoelha diante de seus discípulos para lavar os pés deles. Este ato simples, mas profundamente simbólico, está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 17. E nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir. Ele não estava apenas limpando os pés empoeirados de seus seguidores, mas mostrando que a liderança cristã começa com humildade. Hoje, podemos refletir isso em nossas ações diárias, como ajudar alguém sem esperar nada em troca. Quando Pedro questiona Jesus, dizendo que ele não deveria lavar seus pés, a resposta de Jesus é impactante. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. João, capítulo 13, versículo 8. Isso nos lembra que permitir ser servido também é um ato de humildade. Muitas vezes nos fechamos para receber ajuda, mas aceitar o serviço de outros é reconhecer que ninguém caminha sozinho. O ato de lavar os pés também reflete pureza e renovação. Jesus ensina que, mesmo já estando limpos pela palavra, precisamos de uma limpeza diária, representada pelo arrependimento e pelo perdão. É como lavar o rosto ao fim de um dia longo. Pequenas ações restauram a alma. Na prática, isso pode significar reservar momentos diários para reflexão e oração. Outro aspecto poderoso deste gesto é o exemplo que ele deixa para os discípulos. Jesus diz: "Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros." João, capítulo 13, versículo 14. Aqui está um chamado direto: servir aos outros sem esperar reconhecimento. Que tal começar praticando isso com sua própria família, ajudando nas tarefas ou oferecendo apoio em momentos difíceis? Ao lavar os pés, Jesus rompe barreiras de status e hierarquia. Ele mostra que ninguém é grande demais para se rebaixar por amor. Na nossa sociedade, isso poderia significar tratar com dignidade e respeito desde o chefe até o porteiro. Não importa nossa posição, todos somos iguais aos olhos de Deus, e nossa missão é refletir essa verdade em nossas ações. Este ato tão simples, mas tão profundo, encapsula a essência do discipulado: servir, amar e honrar ao próximo. É como se Jesus dissesse: "Este é o padrão para quem me segue." E com isso, ele nos prepara para refletir sobre a lei do amor e a justiça divina. Jesus sempre desafiou o pensamento comum de sua época, e seu ensinamento sobre a lei é um exemplo claro disso. Em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, ele convida seus ouvintes a irem além do olho por olho e abraçarem a essência do amor incondicional. Se alguém lhe obrigar a andar uma milha, vá com ele 2. Essa atitude de generosidade vai além da obrigação.
é um chamado para agir com misericórdia mesmo em situações difíceis. O que Jesus propõe é uma transformação da justiça humana em divina. Ele nos ensina a abandonar a vingança, algo que muitas vezes parece justo, mas que nos aprisiona em um ciclo de dor. Em vez disso, ele nos orienta a praticar o perdão e a compaixão. Imagine uma discussão familiar onde, ao invés de guardar mágoas, você escolhe se reconciliar. Essa escolha não apenas cura relações, mas também liberta o coração. Essa nova perspectiva da lei também nos ensina a responder ao mal com o bem. Quando Jesus diz para oferecer a outra face, ele não está pedindo passividade, mas sim uma resposta ativa de amor que desarma o agressor. É como alguém que recebe críticas no trabalho e, ao invés de reagir com hostilidade, oferece uma solução criativa para resolver o problema. Essa abordagem transforma conflitos em oportunidades de crescimento. A generosidade também é um ponto central nesse ensinamento. Jesus nos convida a dar sem esperar nada em troca, refletindo o caráter de Deus, que é bondoso até com os ingratos. Pense em ações simples, como doar roupas a quem precisa ou oferecer ajuda a um desconhecido. Essas pequenas atitudes podem parecer insignificantes, mas carregam o poder de transformar vidas e aproximar o mundo dos valores do reino dos céus. Além disso, Jesus mostra que a justiça divina não se baseia apenas em ações, mas no coração por trás delas. A justiça que ele prega é aquela que procura restaurar, não punir. É como quando corrigimos uma criança com amor, pensando mais no crescimento dela do que na punição. Essa abordagem reflete o amor incondicional de Deus, que sempre busca salvar e não condenar. Ao redefinir a lei, Jesus não a abole, mas a cumpre em sua plenitude. Ele nos convida a viver de forma que nossas ações reflitam a bondade e a misericórdia divinas. E ao fazer isso, ele prepara nossos corações para entender a importância da fé e da confiança absoluta. Quando Jesus encontra o centurião em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, ele testemunha algo raro, uma fé tão genuína que transcende barreiras culturais e religiosas. O centurião, um homem de autoridade, reconhece a autoridade superior de Jesus, dizendo: "Apenas diga uma palavra e meu servo será curado." Esse ato nos ensina que a fé verdadeira não depende de provas tangíveis, mas de uma confiança absoluta no poder de Deus. A humildade do centurião é notável. Ele admite: "Não sou digno de que entres em minha casa." Isso nos lembra que não precisamos ser perfeitos para nos aproximarmos de Deus. Basta termos um coração sincero e arrependido. É como alguém que, em meio a erros, decide mudar e busca forças em Deus, confiando que Ele pode transformar qualquer situação. Jesus elogia essa fé dizendo: "Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé." Aqui, ele destaca que a fé não é restrita a um grupo ou lugar, mas acessível a todos que confiam nele. Pense nas vezes em que, mesmo sem ver uma solução clara, você decidiu acreditar que tudo daria certo. Essa é a essência da fé que Jesus celebra. Além disso, a história do centurião nos desafia a examinar onde temos colocado nossa confiança. Muitas vezes, confiamos mais em nossas próprias habilidades ou em coisas passageiras do que em Deus. Jesus nos lembra que, quando entregamos nossas preocupações a Ele, recebemos uma paz que vai além do entendimento humano. Isso é um convite a viver com mais leveza e propósito. Essa confiança absoluta também nos encoraja a sermos ousados em nossas orações. O centurião não hesitou em pedir a cura para seu servo, acreditando plenamente que Jesus podia fazê-lo. Em nossas vidas, isso significa orar com a mesma convicção, sabendo que Deus ouve e responde conforme sua vontade. É uma forma de alinhar nossos desejos com os planos divinos.
Com essa história, Jesus nos ensina que a fé genuína é recompensada, não apenas com bênçãos visíveis, mas com um relacionamento mais profundo com Deus. E, ao construir essa confiança, Ele nos prepara para entender o que realmente significa a grandeza no serviço. Jesus vira o conceito de grandeza de cabeça para baixo ao ensinar que quem quiser ser o maior entre vocês deverá ser servo. Mateus capítulo 20, versículo 26. Ele não apenas falou, mas viveu esse princípio, demonstrando que a verdadeira liderança não está no poder, mas no serviço. Pense em líderes inspiradores que você admira. Geralmente são aqueles que colocam os outros em primeiro lugar, agindo com compaixão e propósito. Ele reforça essa ideia ao dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Aqui, Jesus nos desafia a reavaliar nossas prioridades. Em vez de buscar reconhecimento, devemos buscar maneiras de impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. Algo tão simples como ajudar um colega de trabalho ou ouvir alguém que precisa de apoio já reflete esse espírito de serviço. Servir, no entanto, não significa ignorar nossas necessidades. Jesus nos ensina que, ao servir aos outros, também encontramos realização. Pense em um projeto comunitário ou em trabalho voluntário. Essas experiências não apenas beneficiam outras pessoas, mas nos conectam com um propósito maior, renovando nosso próprio espírito. Esse conceito também se aplica ao nosso dia a dia. Quando buscamos a grandeza no serviço, nossas ações refletem os valores do reino dos céus. Imagine uma família onde cada membro se esforça para ajudar o outro, desde tarefas simples, como preparar uma refeição, até apoiar em momentos difíceis. Esse ambiente de cooperação transforma relacionamentos e promove paz. Jesus também destaca que servir exige humildade, mas nunca submissão sem propósito. Ele nos encoraja a agir com a mesma disposição que ele teve ao lavar os pés dos discípulos, mostrando que cada ato de serviço, por menor que seja, é significativo. Isso nos lembra que não é o tamanho da ação que importa, mas o amor com que é feita. Ao redefinir o que significa ser grande, Jesus nos aponta para o exemplo máximo de serviço: entregar a vida por amor. Ele nos convida a fazer o mesmo em nossas esferas de influência, seja em casa, no trabalho ou na comunidade. E ao internalizar esse ensinamento, somos levados a mergulhar nos poderosos princípios de humildade e amor que fundamentam todo o seu ministério. Os ensinamentos de Jesus são um convite à transformação, não apenas de nossas ações, mas de nossos corações. Ele nos mostrou que a humildade é uma força, que o amor supera qualquer barreira e que a verdadeira grandeza está no serviço aos outros. Essas lições não são apenas histórias do passado, mas um guia vivo e poderoso para navegar os desafios da vida moderna. A cada passo que damos nesse caminho, nos aproximamos de uma vida mais plena e de um relacionamento mais profundo com Deus. E como tudo começa com um coração disposto, quero te convidar a um momento de oração. Feche os olhos, respire fundo e permita que estas palavras ecoem em sua alma. Oremos. Senhor, obrigado por cada ensinamento que nos deixaste, por nos mostrar que a humildade é a chave para a verdadeira grandeza e que o amor transforma tudo ao nosso redor. Ajuda-nos a colocar em prática o que aprendemos hoje, a sermos mais compassivos, misericordiosos e cheios de fé. Que nossos corações estejam abertos para teu serviço e que nossa vida reflita tua luz e tua bondade. Guia-nos no caminho da justiça, da generosidade e do perdão. Em teu nome, oramos. Amém. Se você sentiu o impacto dessas palavras e acredita que mais pessoas podem ser tocadas por esses ensinamentos, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.
Juntos, podemos continuar explorando os poderosos princípios do Reino de Deus e crescendo em fé e sabedoria. Não perca os próximos conteúdos. Cada vídeo é uma nova oportunidade de se conectar com o que realmente importa.